Além do registro das vacinas aqui no Brasil contra o coronavírus, há uma grande expectativa depois em relação ao plano de vacinação e de logística para a distribuição. Nós falou da questão de temperatura, no caso da vacina da Pfizer, há toda uma preocupação. Nós vimos no final de semana, lá nos Estados Unidos, os caminhões saindo das fábricas para poder distribuir em mais de 140 lugares, e esse vai ser, sem dúvida alguma, um dos desafios, além de todos os outros que eu citei. Nós vamos falar sobre essa situação com o Antônio Roberski, que é engenheiro logístico. Antônio, boa tarde. Oi, boa tarde, Denise, tudo bem? Bem, eu queria saber como é que você vê essa situação em que milhões de doses de vacina deverão ser distribuídos. Nós já temos uma experiência aqui, o Brasil, inclusive, já é reconhecido internacionalmente pela capacidade de fazer grandes campanhas, apesar do tamanho do nosso território, de todas as dificuldades que nós temos, inclusive de logísticas de transporte. Mas eu queria saber especificamente em relação à vacina de coronavírus, quais seriam as principais preocupações e cuidados? Bom, essa vacina é um pouco diferente das outras vacinas que o SUS sempre fez, o governo sempre fez, o Ministério da Saúde sempre fez muito bem a distribuição dele. Nós temos uma tradição e nós temos um negócio que eu acho que é muito importante em logística, que é a capilaridade. O problema dessa vacina é que até agora nós não sabemos qual delas a gente vai usar em maior ou menor escala, e cada uma delas deveria ter um tratamento logístico diferenciado. Nós não estamos vendo essa preocupação. Por exemplo, a da Pfizer, que tem uma questão muito forte de temperatura, ela deveria ter uma tratativa de uso em locais onde nós tivéssemos esse tipo de facilidade. E as outras vacinas que são um pouco mais folgadas para isso, elas deveriam ser usadas mais no interior do Brasil, ou no norte do Brasil, ou no nordeste do Brasil. A preocupação é grande. Eu diria que, como dizem ingleses, é core business para que a vacina chegue aonde deve chegar e cause os efeitos que deva causar. Agora, dá para preparar um plano como esse de uma forma rápida, caso o Brasil consiga adquirir várias vacinas simultaneamente? Porque esse é um desafio também que se coloca. Dá para usar a mesma estrutura, por exemplo, da distribuição da vacina contra a gripe? Não. A vacina contra a gripe exige, por exemplo, um equipamento, normalmente a gente chama de carga seca. Ele não precisa de temperaturas controladas. Todas as vacinas que nós estamos vendo hoje, elas exigem temperaturas controladas. Significa dizer que você não poderia, você pode usar o mesmo modal, que é aquilo que nós falamos. Vai por terra, pode haver transferências por avião, mas no último momento, a entrega da vacina com temperaturas, por exemplo, de menos 70 graus, ela tem que ser feita com equipamentos frios, que exigem essa temperatura. Então, esse é um pouco que me perturba. Dá para fazer? Dá. Nós deveríamos ter começado em outubro, novembro, eventualmente? Sim. Planejando, por exemplo, quem da iniciativa privada pode trabalhar conosco. Se você olhou e você viu, Denise, o primeiro caminhão saindo da fábrica em Michigan, nos Estados Unidos, era um caminhão escrito FedEx. Nós temos uma FedEx no Brasil, nós temos uma UPS no Brasil, nós temos empresas grandes que já deveriam ter sido chamadas a. Se foram, eu não sei. Eu tenho relações em logística há mais de 35 anos, eu não vi isso acontecer até agora. Cabe sim um plano logístico para a distribuição dessas vacinas, porque cada dia que passa, cada dia que não chega, é o que nós estamos vendo nas mortes diárias. 600, 700, risco de chegar a 1.000 mortes diárias. Então, esse projeto é muito sério. Qualquer projeto é sério, mas esse é um pouco mais sério porque ele envolve vida humana. E o ministro Pazuello é especialista em logística, né? Foi uma das indicações dele, inclusive porque naquela época se preocupava muito, a grande preocupação era em relação a insumos para o tratamento, respiradores, a questão de equipamentos hospitalares, foi quando estavam sendo instalados ainda hospitais de campanha. É agora que entra em cena essa preocupação com a vacina. Tem um detalhe importante também: a vacina não é a vacina per si. Você tem por exemplo, o Brasil é autossuficiente na produção de seringas e agulhas.
por tudo que eu vi até agora, não foi feito nenhuma encomenda. Você pode encomendar? Se não fosse usar no mês de janeiro, ou se for usar no mês de fevereiro, pouco importa, vai sobrar um pouco mais de estoque. Segundo ponto, e é uma balela grande, qual é a logística que as Forças Armadas utilizam? Porque isso aí é um mito, porque a logística ela foi inventada com os romanos, no tempo dos romanos e das guerras romanas. Eles usavam isso para os exércitos não morrerem de inanição e terem meio de sobreviver com armas e tudo mais. Hoje em dia, o que o exército faz? Qual é a grande operação que o exército faz que você precisa de logística? Então, é um pouco de balela dizer a grande especialidade do nosso ministro é logística. A grande especialidade para isso, chame como queira chamar, chama planejamento. E o planejamento é o que está mais faltando para nós. Vamos deixar de lado esse assunto político, mas nós deveríamos ter, no mínimo, planejado desde outubro, novembro, de como nós faríamos a distribuição disso com qualquer um dos modelos de vacina que nós teremos em mãos. O restante é balela. Tem ministro especialista, isso é bobagem das grossas. Senta com a iniciativa privada, eu tenho absoluta convicção que eles vão topar. Senta com... o Brasil tem experts na USP, na Unicamp, na UFRJ, na universidade lá no Rio Grande do Sul, tem experts em logísticas que conhecem esse país como ninguém, logisticamente falando. Está na hora de sentar e começar a discutir. Perfeito, nós conversamos aqui com o especialista em logística, Antônio Robleski, que é presidente do Conselho de Administração da Petfind. Antônio Robleski, muito obrigada pelas suas informações, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, obrigado a todos.